Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz, a luz e a imensidão que o Cristo nos dá estejam sempre conosco, hoje e sempre. E hoje nós vamos ter um tema diferente, do que normalmente a casa oferece. Hoje o tema seria musicalidade, ou o que a música reflete para nós, E como nós interpretamos essas músicas que nós ouvimos, quer queira elas de qualquer tipo. E nós devemos aprender muito com essas músicas, porque elas fazem com que o nosso ser interior se conecte, com essa espiritualidade. E vamos ver o que elas nos ensinam. Porque uma obra que exalta a espiritualidade é a conexão com o divino através da música. É onde nós alcançamos muitas vezes, aquilo que nós ainda não aprendemos. Já paramos para ouvir o silêncio? Os muitos sons que estão à nossa volta, os sons da nossa mente, que não são poucos, eles nos deixam toda hora em movimento, o nosso cérebro nunca para. E nada havia antes. Deus foi criando os vários mundos, em que nós já habitamos. Todos eles, de início, eram silêncio. Foi criado tudo. Água, luz, árvores, nós. Uma sinfonia celeste. Mas não a ouvimos como deveríamos ouvi-la. Em inúmeros livros, que relatam a respeito de músicas, onde esses anjos celestes inspiram os autores, deixando-nos as melodias tão ligadas a nós rapidamente ao que nós somos. Se começamos deste mundo antes da nossa reencarnação, que é a física, na hora que nós renascemos, temos muitos sons. Os que os nossos pais gostam, quando em casa ouvem as músicas e a mãe acaricia a barriga, Como também aonde vão, em bares, lanchonetes, casa de amigos. E nós podemos iniciar essa sinfonia onde ainda na barriga da mãe, poderíamos dizer assim, 2 lágrimas rolaram dos olhos de minha mãe, quando em coro lhe contaram: seu filho nasceu, seu filho nasceu. Era eu, ou éramos nós. É uma música um pouco antiguinha, poucos já conhecem, Francisco Petrônio. E a música é Era Eu. Querem música mais linda? Viemos ao aprendizado da vida, onde nossos pais são a pedra fundamental dos nossos aprimoramentos espirituais, eles e também nós, E depois nós seremos então para os nossos filhos tudo o que desejamos. E até onde nós podemos ser autoritários com eles para conseguirmos o que desejamos? Isso desde que aprendemos que a chorar nós alcançamos o que desejamos, E quanto mais eu choro, mais eu ganho, mais eu fico dono da situação, Apenas nos importamos conosco. Somos sempre o primeiro plano em tudo. Algumas coisas usamos até hoje, As birras, as picuinhas, até que eu consiga o meu resultado. E até lá, eu continuo. Alguém
tem que ceder. Se um não cede, aí fica constante aquela desarmonia no lar, né? E quando nós já nascemos, aprendemos um pouco, nós partimos então para voar, voar, subir, subir, descer até o céu cair. Música de Biafra, Sonhos de Ícaro. Qual é o nosso limite em voarmos no crescimento físico e no espiritual? Onde pisamos e em quem pisamos, teremos as compensações. E quais seriam elas? Boas ou não? Pois quando aprendemos, né, que da mesma forma que ganhamos, o Pai nos dá tudo de graça, podemos perdê-la. Ele nos tira para que nós aprendamos, né? E essa nossa caída física, né, por enquanto, nós ficamos então sem chão. E quem nós culpamos em primeiro lugar? Jesus, Deus. São os primeiros que nós renegamos, né, no passado e ainda julgamos como não aqueles que nos ajudam. Porque Ele nos dá a oportunidade. Nós vamos aceitá-la ou não. E esse cair espiritual é como se o céu se abre e nós despencamos, né? Em nossa realidade. O que fui, o que sou, o que serei, o que me tornei. O cair do céu realmente onde passamos a compreender a consciência que tudo tenho, nada possuo, apenas colho o que planto. Só. E nesse plantar, colher, nós vamos caminhando, muitas vezes, né, de cabeça baixa. Aí vem um outro som que nos alegra, que nos diz: levante os olhos, olhe de frente para ela, olhe bem dentro dos olhos e veja tudo o que dizem. As verdades às vezes doem, mas é porque você constrói, nós, né? Um mundo só de sonhos e de medo. Essa música é de Silvio César, Levante os Olhos. São trechos de música, porque não dá para cantar todas. E eu também, se for cantar, todo mundo aqui vai sair correndo. E o levante os olhos, que ele diz, pode ter várias formas de interpretação, né? Pode ser para alguém que falamos mal desta pessoa, e reconcilia-te o mais rápido, como disse Jesus, antes de fazer qualquer coisa. Pode ser também para a vida, quando caímos nos vários céus onde estávamos, ou onde estamos, né? Aí ele diz, olhe de frente para ela. Nós nos encolhemos ou recolhemos os vários pedaços em que nos tornamos. Não seremos melhores, ficaremos em um mundinho, né? Retraídos. Encaremos os desafios, então, que não são poucos, né? As nossas expiações, que provas ainda não nos cabe, né? E ele continua, né? Vejamos no espelho o fundo dos nossos olhos. Iniciemos aí o que nós ainda não víamos. Atitudes egoístas, narcisismo, preconceitos. Essas reflexões nos dói intimamente, cada novo dia, até que nós aprendamos o que construímos pode ser ilusões. Não o que realmente desejaríamos,
realizar, desde que nós éramos pequenos ainda, né? E os nossos sonhos eram grandes. Nos arranjos dessas músicas, algumas com um instrumento, dois, às vezes uma sinfonia inteira, e às vezes nós nos pegamos apenas uma pessoa, que é o que canta, né? Mas ele tem uma voz tão melodiosa que não precisa de ninguém. Parece que os anjos cantam com eles, né? E a espiritualidade trabalha incansavelmente para nos trazer o melhor nesta ligação entre os vários mundos, né? Onde estes autores dizem: esta é a minha obra, eu escrevi. Será? Como a espiritualidade não escolhe autor nem tipo de música, existe uma música traduzida. Alguns dizem que o amor é uma fome, uma dolorosa necessidade infinita. Eu digo que o amor é uma flor e você é somente uma semente. E o coração, com medo de se partir, que nunca aprende a dançar. Bette Midler, a Rosa. E ela tem uma sequência maravilhosa. Isso aqui é apenas um trecho. Quando a música ela é ouvida por inteiro, ela traz uma visão diferente, né, do que é o amor. E como ela chegou ela, né, entre parênteses, né, chegou nesse tom, né, celestial. O nosso amor tem fome de ter mais para si, sem compartilhar. Nós poderíamos ser então como o girassol, que tem nele muitas sementes. E é como o nosso coração deveria ser. Partir e lançar essas sementes em todas as direções. O que temos de melhor, sem receio de deixar partir. Nada nos pertence. Tudo é do Pai. E quanto mais damos, mais recebemos. Interessante como cada um, né, escolheria uma música diferente, mas às vezes com os mesmos significados. Cada um com o seu tempo ou a seu tempo. E os significados que cada uma vai dando ao longo da vida, porque muitas vezes a interpretação de hoje, ela nem se tornaria legítima, né, no que é hoje. No passado era apenas uma música, mas os anjos, né, vêm aqui e colocam uma melodia diferente. Aí você presta atenção. E de tanto nós prestarmos atenção, muitas vezes nós chegamos a um outro ponto, né? E dizemos: olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão em busca do mesmo bem. Nessa direção, caminhando, vem Roberto Carlos, Jesus Cristo. Algumas não têm a mesma sequência, eu vou pegando um pedacinho de cada uma, tá? Que nuvem então seria esta que vai passando? Seria uma alusão sobre nós mesmos? Onde nós estamos de passagem? E passamos, né? Muitas vezes. Não deixamos o legado sobre o nosso nome, sobre a nossa pessoa. Fomos apenas mais uma pessoa que depois de partirmos, olhamos lá de cima para a terra os que amamos e nada contribuímos para eles. E lá de cima, sem o entendimento necessário,
tentamos, né? Ajudá-los. Muitas vezes interferimos na vida deles, por amor que não demos enquanto estávamos aqui. E nesta multidão, como diz ele, né? Onde os olhares perdidos, caminhando vêm. Por que olhares perdidos? Estamos há quantos milênios caminhando? Os olhares deveriam ser mais fixos em quem? Na luz do mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. Esta caminhada, quantos irmãos nos dão as mãos? Nós estendemos as nossas? Ainda não, muitas vezes, né? E nesse segurar de mãos, nós encaixamos uma outra, né, que muitas vezes nos deixa pensativos, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Padre Marcelo Rossi, segura na mão de Deus. A espiritualidade coloca todos numa mesma sintonia. Aí segura na mão de Deus, né? Nossas indecisões, nossas inseguranças nos deixam frágeis, né? Onde encontramos forças para caminharmos. Como segurar nas mãos de Deus? Seria através dos sonhos? Seria ficarmos perdendo o dia todo dia? Ou apenas crermos neste Deus que habita dentro de nós, ao qual somos chamados a nos unirmos diariamente com Ele através da oração, vigiando os nossos vícios que nos circundam. E a espiritualidade segue, né? Ela sempre coloca estes anjos, né? Pairando e distribuindo e orientando. E aí nós colocamos assim, um coral de anjos cantou uma linda canção de amor. Canção que falava para mim que teria fim minha dor. E na proteção de Miguel, o reino de Deus era flor. Aí foi que Emanuel, sorrindo, nos abençoou. E o teu coração me ganhou. Grupo Revelação, Coral dos Anjos. É um samba que foi muito bem tocado. E ele nos conecta muito, né? A esse amor do Pai. E os anjos tocam, né? As suas trombetas, os seus clarins, anunciam o quê? Amor. Todas as formas e jeitos que falam para nós, né? A existência sem dor. A dor somos nós que a colocamos, né? Com proteção e amparo, onde a nossa sintonia deva ser fina, sutil, não grosseira. O paraíso ao qual almejamos depende de nós, apenas de nós. As flores que veremos podem ser as inúmeras formas do bem que fizemos, onde colheremos no próximo os jardins floridos que imaginamos. Não é o meu jardim que vai ser o melhor jardim, mas o jardim que eu ajudo. Será 1 a cada 5, 1 a cada 100, como era o plantio na época em que Deus partilhava com os seus escolhidos, né? Interessante nós vemos, né, que os trabalhos da espiritualidade se renovam e transformam, né? As vidas através da música,
Uns se afinam com músicas mais clássicas, né? Sacras. Eu gosto particularmente. E ela nos diz assim: alegria, mais belo fulgor divino, filha de Eliseu, ébrio de fogo entramos em teu santuário celeste. Abracem-se milhões de seres, enviem este beijo para todo o mundo. Nona Sinfonia de Beethoven, alegria. Ela foi composta como um hino humanitário e Beethoven já estava quase no fim da sua jornada. Ela é um símbolo genial de superação e de valor da fraternidade, sendo popular até hoje, como todas as músicas mais antigas, né? A alegria, ela se renova, transforma corações endurecidos. Vemos fisionomias mudarem, abraçando-nos, sentiremos o beijo celeste enviados a todos nós pelo amor do Pai. E em cada momento vemos surgir novas ondas musicais, nos levando como plumas, né? Leves, deixando-nos coerentes com o Evangelho. E dentro do Evangelho existe uma música. Pouco se canta, mas ela diz assim: Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança que não se apaga. És o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. É a prece dos aprendizes do Evangelho. Quem estuda o Evangelho aprende essa música. E o interessante dela é que quando eu fui aprender, né, é uma coisa diferente. Eu, para gravar música, demora muitos anos, não são dias. E essa música, já na terceira aula, eu já cantava. Sem letra, sem ver. E é como um coral dentro, né? As salas cantando, parecia que tinha um eco no fundo, não era só nós cantamos, né? Nós vejamos que ele, então, Jesus, né, continua nos ensinando a nos ligar com o Pai, onde através da verdade, da união e do esforço mútuo, colocamos nossa candeia, como diz o Vitor na aula passada, na exposição passada, acima de tudo, né? O mais alto que nós possamos, para clarear os caminhos de quem atrás de nós vem nesse caminhar. Venham e nos vejam como irmãos sinceros, que nós nos tornamos, amando e respeitando a todos, sem pré-julgamentos. Chegamos então unidos na morada do Pai. E a nossa imaginação, ela flui tão leve, né, tão gostosa, que nós podemos viajar e viajar muito nesses muitos desejos adormecidos. E um deles, né? Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países, nenhum motivo para matar e morrer, nenhuma religião. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será um só. Eu me pergunto, você consegue? É a música de John Lennon, Imagine. Quando cantada, a gente até vê um sentido diferente, mas ela, assim, falada,
muitos não conseguem lembrar da música, né? E ele diz aqui, né? Eu espero que algum dia você se junte a nós. Esta parte, né, podemos ver que pode ter sido do autor, né, John Lennon, que vocês se juntem a nós nessa grande corrente do bem, ou pode ser também a espiritualidade, né, que foi ditando a ele cada verso, cada pedacinho, para que nós nos juntemos a essa pleia de iluminados, né, orando em prol de todos e não apenas para nós, para que nós entremos o mais rápido no mundo regenerado. E como nós podemos fazer isso? Muitas vezes nos perguntamos, né? Como que eu posso agradar, né, ao Pai? Aí vem uma outra e nos diz: só posso levantar as mãos para os céus, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho lá eu vou. Se a coisa não sai do jeito que quero, também não me desespero. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Muitas vezes nós deixamos a vida nos levar, né? E como dizem, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Temos a ciência de agradecer todos os dias pelo simples motivo de estarmos vivos aqui na carne, para passarmos em mais um pequeno estágio evolutivo. Se não elevarmos a mão ao Pai e agradecemos, nós podemos então elevar os nossos olhos. Entendemos que não podemos ter tudo. Não saberíamos usufruir desse muito. Nós trocaríamos os pés pelas mãos. Nós poderíamos, quem sabe, sermos ou estarmos, né, mais distantes dos familiares, dos amigos, das pessoas que fizeram a diferença em nossas vidas, onde nelas entendemos as vicissitudes da vida, onde a gratidão que tínhamos se perdesse pela nova jornada. Às vezes eu posso ganhar na loteria sozinho. Qual a primeira coisa que nós faríamos? Sumir, né? Como diz, voar longe daqui para que ninguém me conheça e eu consiga aproveitar minha vida sem que ninguém fique me pedindo. É uma prova muito grande o dinheiro. Como também nada é música, né, por um acaso, nós temos poemas. Corro o perigo como toda pessoa que vive. Clarice Lispector. O interessante dessa frase dessa poetisa é que desta frase foi feita uma música. E ela diz assim: se tanto amor tenho dentro de mim, eu tenho e no intento continuo inquieta. É que eu preciso de Deus. Venha, antes que seja tarde demais. Cássia Eller. Que o Deus venha. Quer dizer, eles colocam a mão em todo lugar, de todas as formas. Cada um pega um trechinho e faz daquilo uma outra coisa, um outro modo de nós pensarmos, né? A nossa divisão interna. Amar ou não amar. Ser o que sou ou o que querem que eu seja. Aceitar a nossa espiritualidade ou os desvaneios. Quando a hora chegar, vai ficar mais demorado. O acerto com os quais não perdoei, menosprezei, deixando-nos ser influenciados por agentes inescrupulosos. E aí, o que dizer, né? Como é que eu vou interpretar isso tudo? Será que a hora que eu estiver lá, eu peço perdão ao Pai, está tudo certo?
Como Jesus disse, né? Reconcilia-te antes de tudo, antes de fazer o bem, antes de querer partir. Reconcilia-te. E a vida continua, né? Os alertas vêm, os caminhos vão se ramificando, sem que vejamos o único sentido das vidas, as nossas, né? E as que nos transformamos. E aí a espiritualidade nos vem com um outro sentido, né? Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos irmãos, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venha a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, né? Porque só em ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Esse é o Pai Nosso, por Emmanuel e Chico Xavier. É uma outra forma de nós vermos o Pai Nosso, né? Um pouco mais afinado, né? Onde a interpretação de Emmanuel sempre nos dá um estralo, né? Para que tudo seja firmado, né? Que Deus sempre escreve reto por linhas retas. Nada deve ser contrário ao que nos ensina desde a criação. Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não, sem desvios e das nossas intenções. E nós temos também uma outra, só um trechinho. Pois é dando o que se recebe e é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que vive para a vida eterna. Oração a São Francisco de Assis, onde nós solicitamos as nossas transformações moral, espiritual, que Deus seja o nosso guia, para que os nossos anseios e a vontade de fazermos ao próximo o que desejaríamos para nós mesmos. E temos outras tantas músicas, né? Que nós poderíamos ficar aqui dias falando, cada qual com uma forma de vermos diferente a vida, né? E o Pai. Tipo, ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Tocando em frente ao Mir Satya. Ando devagar. Pode ser que desde que nascemos, os vários pesos, né, que vamos depositando nos nossos ombros, alguns desvios que fizemos da vida, né, que nos coloca esse peso nos ombros, porque quando nós éramos novos nós não tínhamos, né? Nós éramos apressados, né? E hoje eu já não tenho mais essa pressa. E hoje, com a consciência que tenho, eu levo esse sorriso. Um sorriso porque eu vi que a vida, ela não é apenas trabalho, crescer financeiramente, não é apenas ser o melhor. Às vezes ser o segundo ou o terceiro é mais vantajoso do que ser o primeiro. Porque nós já choramos demais, né? Aprendemos com a dor o quanto é que nós vamos, né?
Quantas novas vindas nós teremos que vir para cá. E tem mais uma que ela segue um raciocínio. Eu escuto muito, onde ela diz: Pai, agora a coisa saiu da mente. Não era para ser, mas vamos lá. Que nessas nossas várias formas que a espiritualidade nos mostra, né, através também da música, como entendemos a realidade desta vida e das muitas anteriores em que aprendemos através da dor ou do amor, que somos um ser espiritual. A vida é um eco. Tudo que você envia volta para você. Pense antes de agir. Seja o tipo de pessoa que você gostaria de conhecer. O amor e a bondade começam dentro de nós. Seja o tipo de pessoa que você gostaria de conhecer. Quem eu gostaria de conhecer? Que seria igual a mim? Melhor que eu? Façamos como foi dito, né? Sigamos o único exemplo que Kardec diz na pergunta: quem eu devo seguir? Jesus. Ele é o nosso foco, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso caminho. E Ele é o tipo da pessoa que eu gostaria de conhecer e ser igual a Ele. Deus, eu quero tocar o teu coração. Sentir o teu calor. Derramar-me aos teus pés. É um trecho desta música. Se nós entendemos que se eu toco em Deus e eu me derramo perante a Ele com sinceridade, eu tenho o que mais eu poderia ter: gratidão no coração e a certeza de que posso ser mais do que sou, desde que eu queira. Por isso que depende sempre de nós. Diga, seu Pedro. Hã? Não. Esse aqui é Aleluia. Ah, não, mas essa do Fábio eu não lembrei dela, não. Muito. Foi quando ele perdeu o pai dele e ele estava ingressando na parte espiritual. Ele entrou no primeiro centro espírita e aí lá ele teve a comoção e ele escreveu essa música. Em gratidão ao pai por tudo que o pai fez por ele. É a música, ele foi tocado no momento onde ele ingressou no espiritismo, mas depois ele saiu. Fábio Júnior. Então que nós sejamos então a cada dia melhores, né? Que a paz, o amor e a luz do Mestre Jesus estejam sempre entre nós. Uma ótima semana, com muita paz, com muito amor e a certeza de que Deus nunca nos desampara. Que assim seja.